Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos. Graça e paz, amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós estávamos orando. Mais uma vez quero agradecer a todos os irmãos que estão participando desse tempo de oração e de jejum. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui também nos auxiliando nessa noite, neste culto. Auxiliando na área da ministração do louvor, auxiliando no serviço. Deus tem coisas grandes para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Que louvor gostoso, né? Dá até aperto às vezes no coração. Mas Deus sabe de todas as coisas. Isso talvez é para nós. Isso é para nós podermos perceber quão difícil é viver sem Jesus. A igreja primitiva lutava para pregar o evangelho. Eles entregavam suas vidas. Eles não tinham por valor maior viver neste mundo do que viver para Deus. E essas limitações só mostram no nosso coração que nós necessitamos cada dia mais de Deus. E essa necessidade de Deus nos faz a cada dia buscarmos também mais a Ele. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27. Amém? Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Nós estamos falando semana passada e essa semana, a semana que vem, estaremos falando sobre o seu lugar. Onde é o seu lugar? Como se encontrar em meio à situação que nós passamos? O que Deus tem para você nesses momentos? Qual é o lugar que Deus escolheu para você? Às vezes é fácil lastimarmos ou lamentarmos. Mas Deus, Ele escolheu um lugar para nós, no meio de toda essa situação. Deus escolheu momentos para nós, no meio de tudo que nós passamos. Deus escolheu oportunidade para nós, no meio de tudo isso. E para entendermos o que Deus quer ou o que Deus escolheu, temos que voltar desde lá no princípio, para compreendermos tudo o que Deus tem e o que Ele quer. Hebreus 9, verso de número 27, assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, ele enfrentará o juízo. Bom, aqui pela palavra de Deus uma coisa fica clara, que talvez nós podemos até estar perdidos no momento atual, mas depois da morte, já não tem mais como escolher a posição. Ela já está definida, porque depois da morte vem o juízo. Então nós vamos ser julgados após o partir desta vida. Então Deus, Ele já determinou o destino para você após a vida nessa terra. Deus já escolheu ou já determinou para você que você vai morar no céu. Eu não esqueço, eu gosto demais das palavras do pastor Evandro, o dia que ele usou o exemplo dizendo o seguinte: a questão de jogar as pessoas, a igreja joga as pessoas no inferno.
E aí ele usou a seguinte frase: a igreja, ninguém joga ninguém no inferno. Qual o problema que nós temos se as pessoas estão indo correndo para lá? Vivem o que querem, fazem o que querem, buscam tudo o que querem e de repente, não, ninguém está jogando ninguém para o inferno, mas se a pessoa busca o pecado, automaticamente ela está se direcionando a este caminho de condenação. Então, quando nós morremos, acabou. Morreu, não tem mais chance. Não importa se morreu de Covid, de câncer, de AIDS, ou seja lá do que foi que a pessoa morreu. Após a morte vem o juízo. Vocês que estão aqui comigo nessa noite, o juízo está definido. Como você se julgaria hoje? Você morreu diante de você, você é o acusado e você também é o juiz. Qual a sentença que você daria para você mesmo? Não esqueçam a pregação do Josué Gonçalves, que ele diz: faça um teste. Aquele jeito mansinho dele falar, né? Faça um teste com você mesmo. Se você suportaria passar uma semana com 5 pessoas semelhantes no total a você, com 5 você, se você conseguir passar, ele estava falando para as mulheres nesse momento, você é uma mulher maravilhosa. Você que é homem, faça um teste. Se você conseguir passar com 5 de você, eu falo com a minha esposa, que a minha esposa é a maior mulher que nasceu na face da terra. Por quê? Para passar um dia comigo, eu não sei se eu aguentaria. Com 1! E ela está há quantos anos? E ela não só suporta. Beijo, meu amor. Ela multiplica, né? Porque ela fez mais 2. E tem um que, vou falar com vocês, viu? É cópia. É cópia de cara e é cópia de jeito. Então ela literalmente multiplicou. Nós não nos suportamos porque sabemos que nós temos falhas. Nós necessitamos de alguém que seja o nosso mediador. Nós precisamos diretamente de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a nossa vida é um nada. E nesse momento de juízo, talvez você em casa conseguiu se julgar. Quando eu me julgo, eu lamento para vocês, se não for o sangue de Jesus, o meu destino seria o inferno. Mas pela graça, pelo sangue do Cordeiro, eu me sinto salvo por este amor. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Bom, quer dizer, Deus, ele já planejou um fim. O seu fim é salvação. Porém, o ser humano, com o passar do tempo, desde lá do Jardim do Éden, escolheu por um erro, uma fatalidade, um outro destino. Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, não foi para colocar condenação sobre a humanidade. Deus tinha um plano, e neste plano, ele queria com que o homem escutasse a sua voz. Ele havia colocado um jardim perfeito, havia um projeto de reino. Adão e Eva tinham acesso a tudo. Eles não precisavam se preocupar em um trabalho que trouxesse fadiga. Precisavam trabalhar, sim. Adão era ocupado, tanto que Deus lhe fez uma ajudadora para que tivesse do seu lado nos afazeres. Adão era uma pessoa que tinha o que fazer, mas o seu trabalho não causava fadiga, não lhe causava cansaço, não era algo enfadonho. E após o erro, após esta queda, após uma escolha pessoal, então abriu-se um novo caminho, um caminho de engano, um caminho de erro, que passou por toda a humanidade, que veio a ser retirado por Cristo na cruz. E o próprio Jesus nos diz de uma forma muito clara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho mudou. Em Jesus, o plano de Deus lá no Éden retornou e voltou a ser um plano
perfeito. Jesus novamente tirou você de um lugar de condenação e trouxe para um lugar de salvação. Jesus novamente modificou quem você era de criatura para ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Terminando com o engano do Éden, terminando com o engano de Satanás. Porque, afinal de contas, pelo engano de Satanás, a morte veio ao ser humano. É interessante, maravilhoso, quando a gente pensa e coloca que a morte veio ao ser humano, nós pensamos assim, poxa, mas Adão comeu a fruta no Éden, né? E Deus falou com Adão e com Eva, com Adão, se você comer dessa fruta, certamente morrerás. E talvez a sua cabeça já passou isso, né? Na minha cabeça já passou. Se Deus falou que ele ia morrer, por que quando ele comeu, ele não morreu? Não é verdade? Um dia para Deus são como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como? Vamos olhar do olhar de Deus. Adão viveu 900 e algumas coisas, né? Menos de 1000 anos. É como? Um dia. Opa, então Deus está lá de cima. Adão comeu. Morreu. O nosso olhar coloca-nos em uma linha de tempo. O olhar de Deus coloca-nos numa linha de salvação, numa linha de eternidade, numa linha diferente dessa que nós vemos. E o ato de Adão e Eva foi um ato de desobediência. Uma palavra tão simples, né? Uma palavra tão pequena. Algo não é meu. Também não é meu. Esse é meu? Uma palavra tão pequena que traz tantas consequências, tantas coisas graves, tantas frustrações. E tudo que Deus quer, desde que o homem caiu, é trazer o homem de volta para perto dele. Quando Adão e Eva erraram, Deus chegou para Adão e para Eva e perguntou para eles onde que eles estavam. Como se Deus não soubesse, né? Só que tudo que Deus queria é que eles falassem, olha, Pai, eu estou aqui. Eu errei, eu falhei, eu caí. Eles se esconderam. Isaías capítulo 55, verso 8, a Bíblia nos diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus tinha um caminho para Adão e Eva, e o caminho era do lado deles. Eles erraram sim, mas eu creio que Deus queria era trazê-los novamente de volta, era buscar Adão e Eva e colocar nos braços e dizer, sim, eu sei que vocês erraram, mas peçam ou reconheçam este erro. Adão não reconheceu o erro. Eva não reconheceu o erro. Quem reconheceu o próprio erro? Apenas a serpente, que era a mais mentirosa, somente Satanás. Interessante, né? Aquele que, eu vou até falar heresia aqui, né? Aquele que reconheceu o seu erro, ficou com o rei. Satanás reinou até a morte de Jesus na cruz. Quando Jesus tomou de volta o reino para ele, e entregou a igreja, entregou para mim, entregou para você. Os planos de Deus com Adão e Eva eram de colocar um mundo conforme a vontade de Deus. Eles falharam e Deus continuou no passar do tempo falando com a humanidade, porque o seu pensamento é de derrota, o meu é de vitória. O seu pensamento é de vencer com as suas mãos, o meu é de você vencer pela obediência à minha palavra. Os seus pensamentos são de caminhar com as suas forças, os meus pensamentos são de transformar a sua vida, para que você busque outras vidas e traga aos pés, aos meus pés. A vontade de Deus foi sempre que os nossos pensamentos fossem os pensamentos de Deus. Nós precisamos subir um pouquinho mais alto.
Nós precisamos subir e entender quais são os pensamentos de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer em todas as coisas. Nós precisamos entender o que Deus quer para o nosso amanhã. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa posição? Há 20 anos atrás, os crentes oravam mais. Aí veio a internet. Aí os homens já não estão mais orando tanto. Já foi bom, porque ninguém vai poder chegar no céu e falar que não tinha tempo para orar. Porque nós perdemos muito tempo com redes sociais. Aí agora veio o coronavírus. Ninguém vai poder falar que não tem tempo para orar. Alguns estão trabalhando mais do que antes. Mas muitos estão com o tempo um pouquinho mais abundante. Com capacidade de oração, capacidade de luta, capacidade de jejuar, capacidade de orar, tempo para crescer na palavra. Mais uma vez, não vão ter desculpas para glorificarem o nome de Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19. A obediência pedida por Deus é simplesmente uma prova de confiança e de fé. Se eu obedeço a palavra, eu estou dizendo que eu confio. Se eu digo que eu confio, eu estou provando que eu tenho fé. É muito simples. Só que nós queremos modificar e colocar o nosso posicionamento no lugar de Deus. Todas as coisas são dele. Foram feitas para ele. E serão sempre para glorificar o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, 22, traz um texto que é interessante, que todos nós conhecemos. Quando a Bíblia diz, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem obedece a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Geralmente nós pensamos nesse texto e queremos colocar uma posição de sacrifício como algo fora da obediência. Nós queremos colocar, não, eu vou me sacrificar porque eu preciso crescer na fé. Não, eu preciso obedecer para crescer na fé, para não precisar sacrificar. Algumas pessoas, tem aquele ditado bíblico, né? O que é um ditado bíblico? É um ditado popular que eles colocam como se fosse texto bíblico. Ele não está na Bíblia, mas os crentes colocam como se ele fosse na Bíblia. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Aí o sujeito fala até texto onde que está. No livro tal, versículo tal. Não está na Bíblia, mas ele traz como se tivesse. Aí as pessoas vêm para Cristo porque estão com uma enfermidade. Esta enfermidade sim é um sacrifício, é algo que está trazendo uma moléstia para ele. Então isso gera uma dificuldade. Deus não quer ninguém com dificuldade para buscar a ele. Deus quer obediência. Porque se eu tenho obediência, eu não vou sacrificar. Se eu entendo os caminhos de Deus, é interessante que os textos da Bíblia se completam. Quando eu leio Isaías 1,19 e quando eu leio 1 Samuel 15, 22, eu vou ver que eles estão falando a mesma coisa. A mesma coisa, só que de forma diferente. Se você quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não obedecer, você vai sacrificar. Você vai ter dificuldades. O sacrifício geralmente vem com dificuldades. Nós, como povo de Deus, temos que às vezes sim trazer ofertas de sacrifício, algo que mexe um pouquinho com o nosso coração, mas não é desse sacrifício que a Bíblia está falando. Algumas pessoas, mas tudo que Cristo queria era lá, desde o princípio, curar, tratar, cuidar, assim como Adão e Eva. Deus não queria com que eles vivessem uma vida afastada. O que Deus queria era ali o contrimento de coração para trazer para perto
dele, para perto dos seus caminhos. Graças a Deus. Aqui na Ibritibá, né, nós não temos esses irmãos que passam ou que lutam por esses sacrifícios. Porque os nossos irmãos, eles são obedientes. Eles amam a Deus. Eles sempre querem aprender da palavra. Eles sempre querem aprender com Deus. Eles sempre querem ouvir o que Deus quer falar. Querem aprender como Deus age. Querem crescer na fé. O que isso traz? Menos sacrifício. Provérbios 12:1, a Bíblia nos diz: aquele que quer aprender, gosta que digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Pastor, então se eu gostar de ser corrigido, Deus vai me colocar no lugar certo. Você vai ser colocado no lugar que Deus tem preparado para você. Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Deus tem um lugar especial para mim e para você. E este lugar especial que Deus tem, ele necessita deste caminho de obediência. E o tolo não entende isso. O tolo não gosta de ser corrigido. E desculpe falar para você, tá? Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou corrigido nos meus caminhos. E mais eu quero ser corrigido pelo meu Deus. Porque também no livro de Hebreus a palavra nos diz que Deus exorta a quem ama. Porque senão vocês seriam bastardos. Então, quando eu leio essa palavra me exorta, o meu coração exulta, mesmo que em lágrimas, mas com alegria, porque o meu Deus, Ele tem me amado. Salmo 53:1. Esse texto eu coloquei porque hoje de manhã eu vi um post de um rapaz e eu fiquei triste. E esse texto diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. E o rapaz que colocou esse texto aqui, ele é líder de uma igreja apostólica romana. Ele disse que Deus não existe. Só que ele... E trouxe vários textos da Bíblia, achei interessante, né? Trouxe vários textos da Bíblia. Só que ele esqueceu de citar esse texto. Salmo 53:1. Você que está falando que Deus não existe, você é um tolo. Qual é o lugar que Deus escolheu para você? O céu. Qual é o lugar que você escolheu? Isso vai determinar para onde você vai. A minha pergunta vai para a semana que vem. Eu creio que você conseguiu entender bem os dois caminhos. O primeiro, da obediência que nos leva a Deus. O segundo, o caminho do tolo. Esses são os caminhos aqui da terra. O caminho que Deus preparou é o céu. O dia de você escolher é hoje. Semana que vem eu quero falar com você. E agora? E agora? Os caminhos estão postos. Sua vida está no altar. E agora? Como vai ser o seu amanhã? E agora? Como vai ser o seu futuro? E agora? Como vão ser as decisões que vocês vão tomar? Nós vamos louvar mais um cântico. Antes dos irmãos estarem adorando a Deus, eu quero orar por você. Depois estaremos adorando juntos ao Senhor, encerrando este culto. Mas eu quero antes orar por você, para que o Espírito Santo fale no seu coração, para que Deus coloque na tua vida o verdadeiro entendimento, que Ele te preparou para que você possa morar no céu. Mas o destino e o caminho é você que escolhe. Ore junto comigo, feche os seus olhos. Pai Santo, Deus amado, te agradecemos, ó Pai, por esta noite aqui na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra que é tão verdadeira e tão gostosa.
ó Pai Santo, é tão saborosa aos nossos corações, porque ela nos corrige, porque ela nos transforma, porque ela fala ao nosso coração. Te pedimos agora, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida de cada um dos Teus filhos, e que venhamos a entender que precisamos viver em obediência ao Senhor, para comermos o melhor dessa terra, para vivermos os Teus caminhos, e para usufruir tudo que o Senhor tem para nós. Transforma o nosso coração, para que possa ser um coração, ó Pai, de adorador, que venha reconhecer que tudo vem de Tuas mãos. Nós Te exaltamos e Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu povo.